Olá, meus amigos do canal Química Mais, sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui comigo, Marcos Filho, seu professor de Química, e desta vez estaremos aqui resolvendo e comentando as questões de Química do Enem da edição de 2022. Nesta edição nós tivemos 16 questões de Química, uma delas fazia uma correlação, uma ponte bem interessante com a parte de Biologia, mas de uma forma geral, 16 questões em que você tinha que usar os mais variados temas e conteúdos vistos em Química. Importante a gente salientar que a gente teve nesta edição de 2022 um grau de dificuldade um pouco acima da média do que a gente vinha observando em edições anteriores, e esse grau um pouco acima da média fazia, vamos dizer assim, com que a gente tivesse que dominar amplamente conteúdos que já têm um certo grau de dificuldade, só que mais ainda, dominar as características mais detalhosas de cada conteúdo. E claro que nós vamos estar comentando com vocês a partir de agora. Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas questões. Eu vou estar seguindo aqui, certo? Na ordem aqui da numérica das questões, a prova de cor azul do Enem, belezinha? Então vamos lá, meu povo. A questão de número 91 da prova azul, ele trazia uma correlação aqui com processos de solo. Ele vai dizer assim: a figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloreto, um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de escotagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Ele deu uma enrolada aqui bem típico dele, né, do Enem. E aí ele vai entrar na parte propriamente dita da questão. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido no radical SO4-. Perceba que o uso de radical, povo, tem essa bolinha aqui, o que significa dizer que esse aqui é um íon extremamente reativo, por minerais que contêm ferro 3. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE, que é o contaminante, e a formação dos produtos de degradação. Então você tem aqui o contaminante, ele vai agir, vamos dizer assim, ele vai tentar neutralizar o dano ambiental desse neutralizante, desse contaminante, perdão, através do íon persulfato que ele colocou, e aí a reação ela tem esses desdobramentos que você observa aqui. Você tem a formação aqui de alguns compostos de natureza inorgânica e outros compostos aqui de natureza orgânica, belezinha? Então essa é a rota, vamos dizer assim, que ele está colocando para a gente na questão. Aqui inclusive ele deu a molécula do TCE, que é uma molécula de caráter orgânico. E aí ele vai dizer, esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de que tipo? Meu povo, a molécula de TCE, que é o nosso contaminante, ele está produzindo, observe, outras moléculas de caráter orgânico. E essa produção de moléculas também de caráter orgânico é devido ao fato dele estar usando o íon persulfato. Então, que tipo de, vamos dizer assim, de similaridade, ou então que tipo de diferença a gente pode encontrar entre a molécula reagente, a molécula inicial, e todos esses produtos orgânicos que ele está dizendo que está formando aqui? Se você observar claramente, o nosso composto orgânico inicial, os átomos de carbono, que aqui vão se resumir em 2, eles não estavam ligados a nenhum átomo de hidrogênio eles não estavam ligados a nenhum átomo de oxigênio. E se você observar, o primeiro composto que vai ser formado aqui de natureza orgânica, já aparece aqui uma carboxila. O que significa dizer isso? Significa dizer que o nosso composto, eu vou trazer ele para cá de maneira bem breve, ele era desse jeito aqui, e ao sofrer a reação química, observe o que é que aconteceu. A ligação π presente entre os carbonos não existe mais, e um dos átomos de carbono
passou a ganhar um grupo carboxila, que é característico de um ácido carboxílico. Meu povo, o que nós estamos acompanhando aqui é uma simples reação de oxidação. Observe que o carboninho aqui, ó, que eu estou apontando nas duas moléculas, esse carbono não tinha nenhum átomo de oxigênio ligado a ele, e a partir de agora, observe que o número de ligações químicas que ele faz com oxigênio é igual a 3. Então eu posso dizer que o meu átomo de carbono, ó, ele está tendo um grau de oxigenação igual a 3. Se você observar a reação sucessiva que essa molécula aqui vai sofrer, o outro carbono aqui do composto, ele também vai se oxidar, observe, e também vai ganhar um grupo carboxila. E daí, professor, se ele vai ganhar um grupo carboxila? E daí que eu também posso afirmar que o nosso amigo carbono aqui, o outro carbono da molécula, ele também vai passar a ter um grau de oxigenação igual a 3. Quando eu digo grau de oxigenação igual a 3, eu não estou querendo dizer que o NOx do carbono está sendo igual a 3, mas o grau de oxigenação permite a mim concluir que o carbono da molécula está sendo oxidado. Ou seja, mesmo que eu não calcule o NOx do carbono, eu posso aferir que, pelo fato dele estar aumentando as suas ligações químicas com o elemento oxigênio, isso se trata de uma oxidação. Então, o que fica aqui muito claro para nós, meus amigos, é que estamos diante de um processo oxidativo, ou seja, um processo de oxidação, em que quem está sofrendo a oxidação é o composto orgânico, ou seja, ele está se degradando para que ele deixe de fazer mal, vamos dizer assim, ao meio ambiente. E quem é que é o responsável por essa oxidação? O responsável por essa oxidação é o agente oxidante. É o agente que ele está colocando para a gente no processo, que ele falou na questão, ó, que é o íon persulfato. Onde que eu estou querendo chegar de maneira conteudística? Se existe alguma substância se oxidando, é porque em contrapartida alguém vai estar se reduzindo. Esse alguém que está se reduzindo é chamado de agente oxidante, que no caso, repito, é o nosso íon persulfato. Então significa dizer, ó, que a molécula do TCE, que é o nosso contaminante, ela sofre a oxidação e ela só sofre a oxidação por conta de que alguém provocou isso daí. No caso, é o íon persulfato. O íon persulfato é a espécie química, vamos assim dizer, que está sofrendo redução. Mesmo que você não lembrasse desse detalhe de que o íon persulfato vai provocar a oxidação, se tem alguém sofrendo automaticamente vai ter que ter alguma outra substância sofrendo o oposto. Ou seja, se tem uma substância química sofrendo oxidação, haverá então de ter uma outra substância química sofrendo redução. Não tem como ter os dois, não tem como ter apenas um sem ter o outro. Então, isso já indica a nossa resposta como sendo a letra A, é um processo de oxirredução. A parte conteudística aferei dessa questão está dentro da parte de reações orgânicas, em que bastava você, repito, comparar a molécula do reagente inicial com alguma, ou no caso como a gente fez aqui, com as duas moléculas dos ácidos carboxílicos que se formaram aqui. Ou seja, nós podemos concluir que, como houve um aumento no número de ligações entre carbonos e oxigênios, essas ligações não existiam na molécula do reagente e passaram a existir nas moléculas dos produtos. Então isso se trata de uma oxidação. Belezinha? Então, essa foi a nossa questão aí de número 91. Vamos para a próxima aqui, vamos para a questão número 94. Diz assim, ó: os riscos apresentados pelos produtos que dependem da sua propriedade e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido... Perdão, deixa eu colocar aqui porque sumiu, pronto. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de seu uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidado na estocagem, manipulação e descarte.
o quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência de acidentes. Então ele está colocando aqui os perigos de se manusearem, de uma maneira geral, substâncias químicas perigosas. Ele coloca aqui, ó, ácidos minerais fortes concentrados apresentam a incompatibilidade com bases fortes, com cianetos e com hipocloreto de sódio. E aqui ele vai dar a consequência dessa incompatibilidade, ou seja, por que eu não devo fazer essas misturas, né? Reação enérgica, explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico, ou seja, formação de produto tóxico. E o outro mineral que ele coloca aqui, na verdade ele é bem específico, ácido nítrico concentrado, ele está dizendo que tem uma incompatibilidade com a matéria orgânica e a consequência é apresentar uma reação enérgica, reação explosiva e também formar um produto tóxico. Pronto, considerando isso daí, aí ele vai dizer, considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. O primeiro, vamos colocar aqui, ó, ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. Povo, se você observar, o ácido clorídrico concentrado é um dos ácidos minerais, né? Bem famosinho, inclusive, HCl. E ele está reagindo aqui com cianeto de potássio, KCN é a fórmula do cianeto de potássio. Então, se você observar, ó, tá lá o grupo cianeto na incompatibilidade dos ácidos minerais fortes. Então, essa reação química aqui que vai existir é uma reação relativamente fácil de você escrever e de você fazer. É uma reação de simples, é uma reação de dupla troca, em que você tem aqui H+, Cl-, e o cianeto de potássio, que é um salzinho, mesma coisa, K+ e Cn-. O que vai motivar essa reação aí acontecer trocando os pares iônicos das duas substâncias é o quê? Vamos lá, vamos fazer aqui a reaçãozinha. O K+ junta com o Cl-, então vai formar KCl. E o outro produto, que é o produto perigoso dessa reação, é o H+ se juntando com o Cn-, vai formar HCN. Aí você pode pensar, eita, formou um ácido. Na verdade, meu povo, esse produtozinho que se formou aqui, primeiro, ele é um eletrólito fraco, por isso que ele vai juntar, né? O hidrogênio junta com o grupo cianeto. E ele, na verdade, existe em duas formas. Existe na forma gasosa e existe na forma aquosa, que é quando ele é um ácido. Seja em uma situação ou outra, esse produtozinho aqui, ele é um produto extremamente tóxico. A gente chama ele, quando ele não está na forma de ácido, a gente chama o HCN, se tiver na forma de ácido, ácido cianídrico. Se ele não tiver na forma de ácido, se ele tiver na forma de um gás, nós chamamos esse gásinho aqui, ó, de cianeto de hidrogênio. Era usado antigamente em câmeras de gás, era usado para fins, sessões de tortura, etc. e tal. O tamanho é o grau de periculosidade dessa substância aqui, cianeto de hidrogênio. Então, essa primeira reação que nós fizemos aí leva a gente a entender que estamos diante da produção de uma substância tóxica. Tu percebe como que ele foi a fundo nessa questão? Ele trouxe uma questão aparentemente de reações químicas. Isso daqui se encaixa na parte de reações inorgânicas, reações de dupla troca, mas nós teríamos que ter o conhecimento para que essa substância química em específica, HCN, cianeto de hidrogênio, é uma substância extremamente tóxica. Então, com isso daqui, nós já ficamos aqui com duas alternativas apenas, só em fazer metade da questão. Ou a gente vai ficar com a letra A, que traz aqui, ó, respectivamente, liberação de gás tóxico, ou a gente fica com a letra D de dado, também liberação de gás tóxico, beleza? Quem vai decidir essa outra questão é o segundo tipo de reação que ele trouxe aqui, ó, ácido nítrico concentrado reagindo com sacarose. Mesmo que você não lembrasse a fórmula da sacarose, C12, H22O11, mesmo que você não lembrasse disso, meu povo, sacarose é um produtozinho orgânico. E ele fala aqui no texto que o ácido nítrico concentrado ele é incompatível com a matéria orgânica. Então essa reação que ele está descrevendo aqui para a gente vai ter essa característicazinha aqui, ó. É uma reação enérgica,
ou seja, uma reação muito oxidativa que pode provocar explosão e pode formar um produto tóxico. E aí a gente vai procurar lá nas duas alternativas que nós temos como possibilidade, aonde que nós temos essa análise de acordo com a segunda reação. Você tem aqui na letra D, observe, liberação de gás oxidante. Perceba que em nenhum momento aqui ele fala que a reação 2 vai liberar um gás oxidante. A liberação de uma substância oxidante está aqui na primeira, mas não está aqui na segunda, percebe? Então a gente já descarta aqui a letra D de dado só por conta dessa análise um pouco mais textual. Na letra A, ele fala aqui, respectivamente, reação oxidativa forte, que é o que ele coloca aqui para a gente, ó. Reação enérgica. Isso lembra aí a reação em que você produz o quê? Você produz substâncias que vão estar com um estado muito grande de oxidação a partir de outras substâncias oxidantes. Entre elas está o ácido nítrico. Então, o ácido nítrico concentrado vai fazer o quê? Vai fazer oxidar a nossa molécula de sacarose, beleza? Então, com isso daí a gente chega na conclusão da alternativa letra A como resposta. Uma questão que envolve a temática de reações químicas, só que ela envolve uma temática cobrando da gente um conhecimento bem específico. Na verdade, 80% da questão passou em a gente dominar, em a gente lembrar que essa substância aqui, HCN, é uma substância extremamente corrosiva. Beleza, meu povo? Então, questão aí, letra A, questão 94. Vamos para a próxima, questão 97. Questão bem interessante. Diz assim: urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico do urânio 235. Ele está detalhando aí, né, o processo de enriquecimento do urânio que a indústria nuclear faz para obter esse material como combustível nuclear. Uma das formas de enriquecimento de urânio utiliza a pequena diferença de massa entre essas substâncias, ou seja, o isótopo 235 e o isótopo 238. A diferença aqui se dá no quê, meu povo? Microscopicamente se dá no número de massa. Aí ele vai dizer, para separá-los por efusão procedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com um grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Aí vem o comando da questão agora, observe. Considerando a diferença de massa, ou seja, ele está focando aqui, meu povo, nessa diferença de massa entre os dois materiais, mencionada nos dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo da efusão pode ser empregado? Meu povo, quando nós estamos falando essencialmente, né, da mesma substância química, que no caso aí é os sais de urânio que são usados para fazer o enriquecimento. Quando a gente fala especificamente da diferença de massa entre as substâncias, essa diferença de massa acaba gerando uma densidade um pouco maior para um e um pouco menor para o outro. Se você lembrar, densidade é massa sobre volume, concorda com isso? Então a densidade ela é diretamente proporcional à massa de um material. Então significa o quê? O urânio 235, como ele tem uma massa ligeiramente menor, então significa o quê? Ele vai ter uma densidade ligeiramente menor. E o urânio 238, como ele tem uma massa ligeiramente maior, ele vai ter também uma densidade maior. Ou seja, nós estamos falando de maneira direta de uma diferença de densidade entre os dois materiais. Não é uma diferença tão grande assim, mas é uma diferença que vai propiciar a nós escolhermos um procedimento que utiliza exatamente de uma pouca diferença de densidade para fazer a separação, nem que seja visual, dos dois materiais. Vou dar um exemplo bem cotidiano para você imaginar aí o que é que a gente vai estar se referindo cientificamente.
Quando você olha pela tela, pelo vidro da máquina de lavar roupa da sua casa, quando ela está centrifugando, o que você observa? Que os materiais, a roupa que está ali dentro, ela está girando numa alta velocidade. E pelo fato da roupa ser mais pesada do que o ar que está dentro daquela máquina, ela fica girando aonde? Ela fica girando no fundo da máquina. Não é nem no meio, nem é na parte superior da máquina. Ela fica girando embaixo, na parte do fundo da máquina. Ou seja, se a roupa ela tem uma massa maior do que a massa do ar, então eu posso dizer que a densidade da roupa que está ali naquela máquina de lavar é maior do que a densidade do ar. Quando você gira num movimento centrífugo repetidamente numa alta velocidade, pela lei da física, o material de maior densidade ele vai se depositar visualmente no fundo do recipiente. E é exatamente assim que as centrífugas laboratoriais atuam. Nós temos um exemplo também muito conhecido, né, no ramo científico, que é os exames laboratoriais de sangue. Os exames laboratoriais de sangue utilizam, em alguns casos, dependendo da finalidade, centrífugas para fazer agitar o material sanguíneo coletado, e os materiais presentes no sangue que têm uma densidade maior, as plaquetas, etc. e tal, elas vão se depositar no fundo daquele recipiente, no fundo do vidrinho, deixando a parte de cima com uma coloração até um pouco mais clara. Então, todos esses exemplos que eu estou colocando para a gente aqui é só para que a gente tenha uma noção do quanto que esse procedimento, seja em escala um pouco mais importante, seja no nosso cotidiano, como a máquina de lavar roupa, ele é um esquema aqui, ele é um processo que utiliza da diferença de densidade dos materiais para que haja a separação, nem que seja visual, das substâncias ali presentes. Então, de maneira direta, a identificação da ideia de que os dois materiais utilizados apresentam massas e, consequentemente, densidades diferentes, leva a gente a concluir de que esses dois materiais podem ser separados através de uma centrífuga, indicando para a gente a centrifugação como o processo mais adequado para a gente separar os dois materiais de urânio. Beleza, meu povo? Questão aí que pode ser entendida como uma questão relativamente fácil, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Provavelmente essa próxima, 101, a questão quantitativa que mais tenha dado trabalho na prova. Ela vai dizer assim, ó. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Então você observe aqui que ele deu, em forma de código, vamos dizer assim, 5 tipos de cana-de-açúcar, 5 amostras, e aqui ele traz a concentração em grama por litro da sacarose de cada um e traz também a concentração dos micro-organismos que ele cita na questão como sendo responsável por reduzir o teor de sacarose na cana-de-açúcar. Aí ele vem, meu povo, pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose após 10 horas do corte, ou seja, consequentemente produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Então ele quer escolher, após um certo tempo, a amostra de cana-de-açúcar que venha a produzir a maior quantidade de álcool, e isso passa diretamente por quem tem a maior concentração de sacarose. A concentração de sacarose, mais uma vez, está sendo informada nesse primeiro quadrinho aqui. Aí ele vem, ó, começa a questão, a graça da questão começa aqui, ó. Considere que existe uma redução, considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, meu povo, a cada 1 miligrama por litro de micro-organismos que eu tenho na cana-de-açúcar, o teor de cana-de-açúcar vai ficar 50% menor
após esse intervalo de 10 horas aí passados após o corte. Ou seja, se eu tiver uma amostra de cana com 1 miligrama por litro de contaminação, o teor de sacarose vai ser a metade do que eu tinha inicialmente. É isso que ele está colocando para a gente. Ou seja, indiretamente, se você percebeu aqui, nós estamos diante de uma proporção. Que proporção é essa, professor? Novamente, a cada 1 miligrama por litro de contaminante, ou seja, de material de micro-organismo, eu vou reduzir o teor de sacarose em 50%. Aqui está o teor de sacarose, beleza? Essa é a principal informação que nós temos que ter na questão. Povo, aí ele vai dizer assim, qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhida? Ele quer escolher, mais uma vez, aquela que apresente o quê? O maior teor de sacarose. Ah, professor, fácil. Eu venho aqui na tabela, tá aqui, por exemplo, RB84, o segundo aqui. Ele tem um teor de sacarose 18 gramas por litro. É o maior dos 5. É verdade, é o maior dos 5. Só que olha o quanto de micro-organismos que ele tem, 0,8. O que nós temos na questão? Que cada 1 miligrama por litro de micro-organismo faz reduzir o teor de sacarose em 50%. Então significa que esses 18 gramas por litro aqui não vai permanecer até o final. Ele vai baixar. O quanto que ele vai baixar, nós vamos descobrir agora para cada um deles. Então vamos lá, meu povo. Vamos fazer aqui 5 continhas diferentes, beleza? Eu vou adotar aqui, para ficar mais fácil a identificação, eu vou adotar aqui uma numeração de 1 até 5, beleza? Ele deu aqui uns códigos bem técnicos para cada amostra de sacarose. Eu vou adotar aqui numeração de 1 a 5. Então, eu vou começar aqui pela numeração de número 1, então, primeiro. Então, eu vou tentar observar aqui a informação única que ele deu para mim relevante na questão, que vai existir uma redução de 50% do teor de sacarose a cada 1 miligrama presente de micro-organismos naquela amostra de cana-de-açúcar. Então, vamos calcular aqui para a primeira amostra de cana-de-açúcar quanto que ele vai diminuir? Porque se você observar aqui, nenhuma amostra de cana-de-açúcar tem contaminante igual a 1 miligrama por litro. Então, vou ter que fazer cálculo proporcional aqui. Como vai ser esse cálculo proporcional? Vai começar como esse daqui, que a gente montou aqui no início da questão. Ou seja, a cada 1 miligrama por litro de contaminante, eu vou ter uma redução de quanto de sacarose? De 50%. Porém, meu povo, observe, o primeiro contaminante aqui tem uma quantidade de micro-organismos de 0,7 miligrama por litro. Então, se eu vou ter apenas 0,7 miligramas por litro, isso vai corresponder proporcionalmente a uma redução de quanto? De X. Então, com essa regrinha de 3 aqui, eu vou conseguir obter o quanto que essa quantidade de micro-organismos vai afetar a primeira amostra, ok? Quando você fizer aqui o cálculozinho, 0,7 vezes 50, isso aqui vai dar 35%. Ou seja, o que é que significa dizer isso daqui, meu povo? Que essa quantidade de micro-organismos vai fazer a quantidade de sacarose reduzir 35%. Entendeu como é que é o esquema? Eu vou ter que fazer esse tipo de raciocínio para todos eles. Vamos matar logo esse daqui? Vamos fazer logo o raciocínio completo aqui? Então, essa é a quantidade que vai o quê? Que vai reduzir. Concorda com isso? Ou seja, os micro-organismos vão fazer a primeira amostra de cana-de-açúcar reduzir em 35%. Ora, se ele vai reduzir 35%, vai sobrar quanto, hein? Vai sobrar 65%. Então, 65% é a quantidade percentual de sacarose que vai sobrar aqui da primeira amostra. Quanto que vai ser esse valor? Vamos fazer, observe, a quantidade inicial era de 13 gramas por litro, não era? Então, 13 gramas por litro equivale ao total, equivale a 100%. Mas depois de passar o tempo, só vai restar 65% dele, porque 35% os micro-organismos levaram embora, não foi? Então, 65% vai equivaler a um valor X. Beleza? Pegou aí como é que é o esquema? Quando eu calcular aqui, eu vou encontrar o valor de 8,45
gramas por litro. Essa é a concentração de sacarose que vai sobrar lá da primeira amostra de cana-de-açúcar. Beleza, meu povo? É um pouco longo porque, como eu falei, nós vamos ter que comparar os 5 no final e ver quem vai ter o maior. Por enquanto eu calculei aqui, ó, apenas da primeira amostra. Vamos calcular da segunda aqui? O procedimento é exatamente o mesmo. Vamos lá. A quantidade de micro-organismos, quanto que é? 0,8 miligramas por litro. O que ele me informou na questão mesmo? Ele informou o quê? Que cada 1 miligrama vai corresponder a uma redução de 50%. Então vamos fazer aqui, ó, 1 miligrama por litro reduz 50%. Mas na amostra de número 2 eu não tenho 1 miligrama, eu tenho 0,8. Então 0,8 miligrama vai corresponder a uma redução de X%. Quando eu fizer esse cálculo aqui, 0,8 vezes 50 vai dar 40%. Ou seja, esse é o valor que essa quantidade de micro-organismos vai reduzir a sacarose aqui da segunda amostra de cana-de-açúcar. Povo, mais uma vez, essa é a quantidade que reduziu. Se reduziu 40%, é porque sobrou quanto no fim das contas? Sobrou 60%, concorda? Então 60% é a quantidade que vai restar de sacarose na amostra 2 aqui. Então vai ser 60% de 18. Como é que a gente calcula? Vamos mais rápido aqui. 18, vamos botar a unidade só no final. 18 está para 100%. 60% vai estar para um valor de X. Quando eu calcular aqui, regrinha de 3, isso aqui vai dar 10,8 gramas por litro. Perceba que já é uma concentração maior do que foi no primeiro. Concorda com isso? Então o primeiro, ó, já está descartado. Beleza? Vamos ver se eu encontro algum maior do que esse daí. Vamos fazer aqui a amostra de número 3. Amostra número 3, mesmo esquema. 0,6 miligrama por litro é o teor de micro-organismos. Então o que é que eu tenho? Cada 1 miligrama por litro de micro-organismo reduz em 50%. Como eu tenho 0,6 miligrama por litro agora, o teor que ele vai conseguir reduzir é igual a X. Quando eu fizer o cálculozinho aqui, 0,6 vezes 50, isso daqui vai dar 30%. Beleza? 30% vai ser a quantidade que ele vai reduzir. Filé? Se ele vai reduzir 30%, significa o quê, hein, galerinha? Que vai sobrar 70% ainda para contar a história. Então, vamos fazer 70% da concentração aqui da amostra de número 3. Como é que vai ficar? A amostra tem 16 gramas por litro, então 16 está para 100%, 70% vai estar para X. O Xzinho aqui vai dar um valor correspondente de 11,2 gramas por litro. Beleza? Já é maior, já é um pouco maior do que a amostra de número 2 e já é bem maior do que a primeira, não é? Então, por enquanto, a amostra 3 aqui tá ganhando. Vamos fazer aqui rapidinho as duas últimas. A amostra 4. Percebe como é a questão muito longa, muito cansativa por conta disso? Embora os cálculos sejam sempre os mesmos. 0,5, meu povo, é a concentração dos micro-organismos. Então, nós vamos ter o quê? A cada 1 miligrama por litro, nós vamos ter uma redução de 50%. Como eu só tenho meio miligrama, isso vai me dar proporcional X, que vai ser igual aqui a 25%. Essa é a quantidade que ele reduz, não é assim? Ele reduz 25%, então vai deixar quanto para sobrar a história? Vai deixar 75%. Então eu vou ter 75% dessa concentração aqui 4, que é 14, né? Então 14 está para 100%, 75% vai estar para X. Quando eu fizer o cálculozinho desse daqui, eu vou chegar num valor de 10,5. 10,5 grama por litro. Não é maior do que o terceiro, que por enquanto é o que está ganhando, né? Vamos fazer a última agora. Pela última, você já pode usar aqui um pouco da malandragem. Observa só, para ganhar tempo. O último é o que tem um valor, meu povo, quase igual a 1. Ou seja, a redução aqui
vai ser quase igual aos 50%. 50% de 17 dá igual a quanto? Dá igual a 8,5, concorda com isso? E esse não é maior do que o terceiro aqui que a gente tem, que é o maior até agora. Então você já concluiria, usando apenas essa ideia, de que o quinto aqui, o último, não vai superar o terceiro. Mas vamos fazer mesmo assim? Vamos lá. 0,9 miligramas por litro é a concentração. Então você vai ter a cada 1 miligrama por litro uma redução de 50%. Como ele vai reduzir proporcional, 0,9 miligramas vai estar para X, isso daqui vai chegar igual a 45%. Essa é a quantidade que o quinto aqui vai reduzir, o micro-organismo presente no quinto vai reduzir. Se ele vai reduzir 45%, vai deixar quanto para sobrar a história, para contar a história? 55%. E aí como é que vai ficar 55%, meu povo? Vamos lá. A concentração é de 17, né? Deixa eu fazer aqui. Me diminuir um pouquinho. Então você vai ter 17 igual a 100%, 55% igual a X. Quando você calcular, isso daqui vai dar 9,35, que não é maior do que o terceiro. Então, a terceira amostra é a amostra da cana-de-açúcar que vai ter a maior concentração de sacarose, mesmo após a degradação por parte dos micro-organismos. A terceira amostra aqui recebe esse código RB92. Você tem isso daqui na letra C de casa. Beleza, meu povo? Tranquilo? Vamos lá então, vamos para a nossa próxima questão aqui, ó, questão de número 106. Talvez essa daqui, uma questão um pouco mais, um grau de dificuldade talvez o maior da prova. Vai dizer assim, a penicilina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina cujo pH se situa entre 5 e 7, ou seja, pH entre 5 e 7 quer dizer o quê, hein, meu povo? É um pH ligeiramente ácido. Concorda com isso? Ácido ali, levemente ácido. A penicilina, cuja forma estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. Carboxila, que é o grupo de um ácido carboxílico, né? O grupo amino, que pode se transformar em amínio, que é o NH3+, e o grupo tiol. Tudo isso ele está informando aqui no texto. Povo, quando ele fala ionizados, isso quer dizer o quê? Liberar H+, de algum jeito. Pode ser muito difícil, pode ser muito fácil, mas ionizado significa isso, arrancar de lá um hidrogênio, formar íons, nesse caso, formar íons H+. Aí ele deu aqui a estrutura da penicilina. Percebe que você encontra aqui essas 3 funções que ele colocou. O ácido carboxílico, está aqui. A função amina, que é relativa ao grupo amino, está aqui. E a função tiol, que é a função muito igual ao álcool, você substitui o oxigênio por enxofre. Aí ele vai perguntar, qual estrutura derivada da penicilina é predominantemente encontrada na urina? Povo, meus amigos, perceba que ele coloca uma coisa na questão que a priori espanta, porque é uma ferramenta que não é muito utilizada nas análises ácidas e básicas, que é o pKa. Embora ele tenha colocado aqui tudo bonitinho pra gente e tal, vamos dar uma repaginada nesse cara aí? Povo, a gente trabalha com as constantes de ionização. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com a constante Ka, constante de acidez. Para que serve essa constante? Essa constante de acidez serve para você relativizar o quão ácido ou não está sendo uma solução. Quando você tem uma constante ácida muito grande, significa dizer que você vai ter uma maior acidez. E, de maneira análoga, quando você tem uma constante baixa, você vai ter uma menor acidez ou uma alcalinidade maior que seja. Então é dessa maneira que a gente trabalha com a constante ácida. Só que aqui, observe que ele não está trabalhando com Ka. Ele está trabalhando com pKa. Perceba que ele até coloca aqui para a gente, pKa igual a menos o log do Ka. Meu povo, embora não seja a mesma coisa, mas a análise dessa ferramenta chamada de pKa,
é a mesma análise quantitativa do pH. Ou seja, para que a gente utiliza a análise quantitativa de pH? Para estimar a acidez. De que maneira? Quanto menor o pH, significa o quê? Mais ácido vai ser a amostra ou a solução. Então, com o pKa, vai ser a mesma coisa. Ou seja, quanto menor for o pKa, mais ácido vai ser a amostra. Então, essa questão aqui ela tem dois caminhos. Eu vou mostrar o caminho que está posto para a gente, que inclusive está no texto. Ele deu aqui para nós os valores de pKa dos 3 grupos funcionais. A carboxila, o grupo amino, que ele diz que pode se transformar em amínio, que é o NH3+, e o tiol. Perceba que desses 3 valores aqui, meu povo, que de nenhuma maneira você vai relacionar isso com a escala de pH, não é o que se trata aqui, mas perceba que de acordo com esses 3 valores que ele está colocando, o valor do pKa da carboxila é o menor, mas disparado deles. Olha o valor do pKa, 1,8. Os outros estão em 7,9 e 10,5. Ou seja, a carboxila tem o menor valor disparado de todos. Então significa o quê? A acidez da carboxila é muito maior do que a do grupo amino e do grupo tiol. Isso nos leva a que conclusão? Significa dizer que o hidrogênio da carboxila ele consegue sair com mais facilidade. Ele é o hidrogênio ionizável da nossa molécula de penicilina. Então significa dizer que eu devo procurar alguma substância que apresente a molécula da penicilina sem esse átomo de hidrogênio aqui, ou seja, a molécula ionizada. Eu possuo essa informação aonde? Eu possuo essa informação na letra A e eu possuo essa informação na letra C de casa. Perceba que nas duas estruturas, o agrupamento que antes era um ácido carboxílico, ele está sem o hidrogêniozinho. Por quê? Porque o hidrogênio ele foi retirado, beleza? Tá, professor, eu estou entre então 2 alternativas, mas apenas uma é verdadeira. Você observa que aqui na letra A, na parte da função do tiol, o hidrogênio aqui também foi retirado. Mas se você entendeu a jogada com o pKa e entendeu que pelos valores de pKa apenas e tão somente apenas o hidrogênio do ácido carboxílico é quem vai ser retirado, então não faz sentido nenhum você ter essa molécula da letra A aqui com a função tiol também sendo ionizada. Então essa molécula da letra A não se aplica ao conhecimento de ácido porque ele está ionizando também a função tiol. E a função tiol é a que apresenta o maior pKa dos 3. E de acordo com a análise, o maior pKa vai significar o quê? O meio menos ácido. Então a função do tiol ela não vai liberar o hidrogênio. Então, consequentemente, sobra para a gente a letra C de casa. Esse era o caminho, vamos dizer assim, que estava posto na questão, uma vez que quando ele dá uma informação útil na questão, a gente tende a usar. Mas eu poderia também, meus amigos, utilizar uma maneira um pouco mais simplificada para fazer essa questão aqui, sem ter que passar por esse trauma todo aí da análise de pKa, que não é, repito, muito comum. Quando a gente fala, meu povo, de compostos orgânicos, eu preciso me lembrar que na química orgânica, um conjunto de apenas três funções vão apresentar características ácidas ou básicas. Quais são essas funções? Primeiro, os ácidos na química orgânica se resumem de maneira bem importante a 2 funções. Quais são elas? O ácido carboxílico, que foi tema da nossa questão, e o fenol, que não se aplica aqui, não apareceu aqui. Essas são as 2 funções que apresentam caráter ácido, ou seja, são 2 funções em que você vai ter um processo de ionização. Ele vai liberar íons H+. E a função orgânica que vai ter característica básica são as aminas. As aminas apresentam um comportamento básico. Se a gente lembrar só um pouquinho do conteúdo de acidez e basicidade, isso é explicado pela teoria de Bronsted-Lowry. A teoria de Bronsted-Lowry,
os ácidos vão doar H+, doam H+, e as bases recebem esse H+. Ou seja, meus amigos, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Se você observou, das funções orgânicas que estão presentes na molécula de penicilina, apenas uma delas vai ter comportamento ácido, que é quem? O ácido carboxílico. Então isso logo faz a gente pensar aquela análise que eu havia dito, da função ácido carboxílico, o hidrogênio vai sair na forma de H+, eu fico com a letra B e com a letra C como hipóteses. E o mais importante, se eu olhar para a função amina que está se apresentando aqui, ele até fala isso no texto. Ele diz que a função amina, o NH2, pode ser convertido para NH3. Meu povo, pensa comigo, o que é o grupo NH2 ser convertido para NH3+? Ora, NH3+, comparando com NH2, significa o quê? A função amina está recebendo o hidrogênio, está recebendo o H+. Então, se eu me lembrasse somente desse detalhe teórico de que ácidos carboxílicos são ácidos e as aminas agem como bases de broncetilório, ou seja, elas vão capturar H+, eu chego com facilidade na resposta da letra C. Se você observar, olha o que está presente aqui na letra C, no que diz respeito à função amina. Antes existia o NH2 e agora passa a existir aqui, ó, o NH3+. Por quê? Porque eu tinha a função do ácido carboxílico, que é uma função orgânica de caráter ácido. Ele está liberando H+. E eu tenho, ao mesmo tempo, a função amina, que é uma função orgânica de caráter básico, ou seja, se ela é de caráter básico, ela tem a tendência de puxar, de atrair esse H+ para o incremento dela. Por isso que a molécula fica, a estrutura fica NH3+, ele informou isso na questão. Então eu teria esses dois caminhos diferentes, né, complementares, para chegar no mesmo resultado. Letra C de casa era a nossa alternativa. Se você apenas lembrasse, digamos assim, de metade disso que eu expliquei, dessa última parte aqui, que somente ácido carboxílico e fenol tem característica ácida, você logo, repito, concluiria que ou poderia ser a letra A ou a letra B no que diz respeito ao ácido carboxílico, e nunca, jamais poderia ser a letra A por conta de que o tiol, não sendo nem ácido carboxílico nem fenol, ele não poderia se ionizar, ele não poderia liberar o H+. Beleza, meu povo? Então, letra C de casa aí como resposta para essa questão de número 106. Vamos para a próxima. Vai dizer assim, ó. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Então você tem um longo esquema aqui, orgânico inclusive, da transformação disso que ele acabou de falar no texto, né, dos mono e disacarídeos, no caso da sacarose. Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+ é, meu povo, ele diz que esse processo aí acontece em meio ácido. Como é que ele representa o meio ácido? H+. Então perceba que a reação, ela começou aqui, ó, com esse processo que eu vou chamar de processo número 1, onde o H+, vai, vamos dizer assim, interagir com os pares eletrônicos sobrando do oxigênio e vai dar início a todo o processo de clivagem aí, de quebra da molécula da sacarose, gerando assim os monossacarídeos e disacarídeos. Só que, sem a presença desse H+ aqui, essa reação jamais poderia ter acontecido. E a gente sabe que em processos orgânicos que envolvem substâncias orgânicas, substâncias que têm a função de iniciar a reação química, elas são muito mais do que catalisadores. Elas, na verdade, fazem a reação química acontecer. E você observe também que esse mesmo H+ que está presente aqui no processo, que iniciou toda a ideia, ele consegue ser regenerado no final. Ou seja, o hidrogênio H+, ele inicia o processo
Perceba que ele vai parar no meio da reação química, só que no final da reação, o H+ ele é o quê? Ele é regenerado. Meu povo, essa ideia de uma substância química ser regenerada é a ideia química de um catalisador. Como que a gente identifica quimicamente que o H+, por meio da equação química, por meio dessa estrutura aí, como que a gente identifica que o H+ está agindo como catalisador? Pelo fato dele estar presente lá no início da reação e ele também está presente aqui, ó, no final da reação. Ou seja, ele foi usado na reação química e no final houve o regeneramento dele, houve a produção dele novamente. Então isso significa dizer que a substância que é usada e regenerada na mesma reação química significa dizer que ela saiu do mesmo jeito que ela entrou. Ou seja, ela teve a função de catalisar o processo, diminuindo a energia de ativação, que por consequência terá a sua velocidade aumentada. Então, quando a gente fala de catalisador, a gente tem que estar preparado para esses dois tipos de resposta. Ou seja, o catalisador, ele diminui a energia de ativação e, como consequência, aumenta a velocidade da reação. Em nenhuma alternativa aqui você tem diminuição de energia de ativação, mas você tem aqui aumento de velocidade da reação, que é a consequência que o catalisador desempenha, beleza? Uma questão aí relativamente fácil na resposta, difícil, entre aspas, apenas a identificação do H+, mas é um assunto que é muito trabalhado, principalmente em reações orgânicas. Vamos lá, vamos para a questão 108 agora. Ela vai dizer assim para a gente, ó, o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado à sua qualidade. Qualidade do vinho é importante para o sabor. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH a 0,10 mol por litro. Então ele está dizendo que para fazer essa alíquota, para fazer essa neutralização do vinho, ele usou NaOH com essa concentração aqui, 0,10 mol por litro. Isso aqui é concentração molar, né, meu povo? Consumindo um volume igual a 8 ml dessa base. Então o volume de NaOH que ele consumiu, que ele usou, foi de 8 mililitros. Meu povo, é a típica reação, embora ele não traga esse nome no texto, típico processo que é muito comum em laboratórios, muito comum na indústria, chamado de titulação. Você faz uma titulação com alíquotas controladas, com quantidades conhecidas, medidas ali em pequena escala, para que você tenha um objetivo principal. Geralmente é determinar a quantidade, determinar a concentração, como nesse caso, determinar a concentração em uma alíquota de vinho a partir da substância ácido tartárico. É assim que funciona, por exemplo, também a identificação de teor alcoólico em bebidas ou então em contaminantes em água, tudo através de um processo de neutralização, de titulação, que é nada mais nada menos do que uma reação química conhecida que você está ali manuseando em pequenas quantidades com auxílio de instrumentos de laboratório. Aí ele vai dizer assim, a reação representada por esse processo de titulação, ele fala aqui na questão que é uma titulação, é representada pela equação química. Então ele deu aqui a reação. Ácido tartárico reagindo com 2 mol de NaOH, formando aqui o sal orgânico e moléculas de água. Pergunta, a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de... Essa concentração que ele coloca aqui para a gente, ó, está em grama por litro. Então é assim que vai ter que sair a minha resposta. Meu povo, como se trata de uma questão de estequiometria, eita professor, lá vem esse nome. Por que é uma questão de estequiometria? Porque ele falou para você a quantidade de uma substância, foi o NaOH, e a pergunta está em outra substância. Ou seja, você vai procurar aqui fazer a relação matemática entre essas duas substâncias a partir de os dados de uma, achando os valores da outra substância. Vamos lá, vamos trabalhar aqui com o que a gente tem nas mãos. E o que é que a gente tem nas mãos? A gente tem nas mãos isso daqui, que ele usou 8 ml de NaOH com essa concentração. Meu povo, essa concentração aqui de NaOH, observe,
0,10 mol por litro. O que é que significa isso? Que a cada 1 litro de NaOH, cada 1 litro de solução, eu tenho 0,10 mol. Porém, ele não usou 1 litro, não usou nem perto disso. Ele só utilizou 8 ml. Então, vamos fazer o seguinte, para ficar na mesma unidade, vamos pegar esse 1 litro aqui e botar 1000 ml nele. Não é a mesma coisa? Então, a cada 1000 ml, eu tenho 0,10 mol de NaOH. Como ele só usou 8 ml, eu vou ter aqui um valor de NaOH igual a X. Posso nem saber por enquanto por que eu vou estar fazendo isso. Você pode até duvidar, mas como é uma proporção que eu tenho descrita aqui nas unidades, é o que dá para fazer. Vamos achar aqui, embora seja um valor bem pequeno, bem chatinho, esse valor aqui eu já tenho aqui anotado, vai ser igual a 0,0008 mol de NaOH. Ou seja, esse foi o número de mol de NaOH que ele descobriu, certo? Que ele usou no processo de titulação. Tranquilo, meu povo? E aí, com o número de mol nas mãos, você pode, através de uma estequiometria bem simples, a estequiometria envolvendo número de mol, você pode começar a descobrir a quantidade da sua outra substância, que é o que ele vai querer de fato. Observe, qual que é a proporção estequiométrica aqui entre o hidróxido de sódio e o ácido tartárico, meu povo? Coeficiente 2 para o NaOH e aqui, como não tem nada, coeficiente 1 para o ácido tártarico. Então significa o quê? Que 1 mol do ácido é neutralizado por 2 mol da base NaOH. Aqui é o ácido, certo? Representando o ácido. Como ele só usou entre aspas, isso daqui do NaOH, ou seja, 0,0008 mol, eu consigo encontrar o número de mol do ácido tartárico. Vai ser igual a X. Como a proporção é de 1 para 2, desculpa, proporção de 1 para 2, a quantidade do ácido vai ser a metade do NaOH, não é? Então esse X aqui, ó, vai ser 0,0004 mol do ácido, beleza? Pronto, comecei aqui a achar a quantidade de ácido que foi neutralizado lá, que estava dentro do vinho. Essa é a quantidade que está dentro do vinho, quer queira, quer não. Só que não é essa resposta que ele quer, não é desse jeito que ele quer que você informe a quantidade. Ele quer em miligrama por litro. Miligrama por litro, não, desculpa, ele quer em grama por litro. Então, como grama é unidade de massa, vamos transformar isso daqui para massa. Ele me deu a massa molar aqui, não foi de enfeite. A massa molar, observe, 150 gramas por mol, permite a mim dizer o quê, meus amigos? Permite a mim dizer que 1 mol de ácido tartárico, vai ter uma massa de 150 gramas. Como a quantidade de mol que eu encontrei foi bem pequenininha, 0,004 mol, isso daqui corresponde a um valor em massa, na unidade grama, igual a X, beleza? Quando você fizer a regrinha de 3 aqui, você vai chegar num valor de 0,06 gramas de ácido tartárico, beleza? Pronto, estamos começando a chegar na nossa resposta. O que está faltando ainda, professor? Está faltando a parte do volume. Ele quer em grama por litro. Então, eu tenho que fazer isso daqui se transformar em grama por litro. E como é que eu faço isso de transformar em grama por litro? Eu divido pelo volume da solução onde o ácido tartárico está. E qual é a solução do ácido tartárico, meus amigos? É a solução de vinho, que ele diz que utilizou no processo de titulação, ó, 25 ml do vinho. Então, como ele se utilizou? Deixa eu apagar isso aqui. Como ele utilizou 25 ml do vinho, que é onde está o ácido tartárico, então eu vou fazer 0,06 gramas dividido por esse volume aí. Mas não ele em ml, eu vou dividir por ele em litros, não é? 25 ml, 0,025 litros, não é, meus amigos? A resposta está em grama por litro, então por isso que eu tenho que dividir em litro.
Então, dividido por 0,025, isso daqui vai ser igual a 2,4 gramas por litro. É a concentração de ácido tartárico no vinho. Você encontra isso daqui na letra B de bola. Beleza? Foi uma questão de estequiometria, toda questão de estequiometria dá trabalho, mas é aquela questão um pouco já batida. A única coisa emocionante que nós temos aqui foram essas transformações de unidades, mudança de grandeza, de mol para massa, mas isso também já é bem treinado na parte não só de estequiometria, mas também na parte de cálculos químicos e, no caso aqui, na parte de concentração de soluções. Vamos lá, vamos para a próxima questãozinha da gente aqui, meu povo. É a questão de número 109. Questão de tempo de meia-vida, bem xodozinho do Enem. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo do iodo foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Então ele deu um quadrozinho aqui, ó. Por 14 dias ele monitorou a quantidade residual de iodo presente na tireoide. Aí ele vai dizer assim: após um período de... Na tireoide não, desculpa, depois da liberação dos acidentes, né? A tireoide foi o exemplo foi a contextualização que ele trouxe. Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de... Meu povo, eu preciso saber qual que é o tempo da minha vida do iodo. E ele não deu para mim direto na questão. A gente vai ter que tirar por essa tabela aqui. Meus amigos, o que é o tempo de meia vida mesmo, hein? É o tempo que leva para que uma amostra reduza a metade de sua quantidade, não é isso? O tempo que levar para uma amostra reduzir a sua metade, a gente chama esse tempo de meia vida. Ou seja, o tempo transcorrido é o tempo de meia vida assim chamado. E por essa tabela aqui, como é que a gente vai conseguir concluir quanto que é o tempo de meia vida? Se você observar, a massa aqui começou com um valor de 12 microgramas. Quanto que é a metade de 12? Não é 6? E se você observar, o 6 ele está aqui embaixo na tabela. Então, o tempo que levar para esses 12 se transformarem em 6, a gente chama esse tempo de meia vida. Quanto tempo levou, meus amigos? Quantos dias se levaram aqui para que 12 microgramas fossem reduzidos à sua metade? Se você observar aqui, foram 8 dias. Concorda com isso? Então, através dessa ideia, eu consigo, então, concluir que o tempo de meia-vida do material iodo é de 8 dias. Belezinha? A dificuldade, vamos dizer assim, maior da questão está nisso, por incrível que pareça. Porque geralmente questões de tempo de meia-vida, ele já dá para a gente direto o tempo, e aí ele vai dar um exercíciozinho, um problema. Depois de tanto tempo, qual é a massa que vai ficar, ou então para chegar nessa massa, qual é o tempo total transcorrido. Aqui não. Aqui a graça da questão estava exatamente em a gente conhecer, ou descobrir, melhor dizendo, a partir da tabelinha, qual era o tempo de meia vida. Em outras questões também, um grau de dificuldade talvez um pouco maior, é normal ele colocar um gráfico para a gente. Aí o gráfico ele vai ser sempre um decaimento radioativo exponencial, beleza? Então, aqui ele preferiu colocar em forma de tabela. Então, se o tempo de meia vida é de 8 dias, qual vai ser a massa após um tempo total de 40? Vamos fazer vamos fazer por fórmula, não. Vamos fazer pela desintegração em forma de PG. Como é que vai ser, meu povo? A massa inicial é de 12 microgramas. Quando passarem 8 dias, esses 12 vão se reduzir a 6 microgramas. Eu vou parar de fazer isso daqui quando chegar no total de 40 dias, não é? Então eu vou passar mais 8 dias, vai ser um total já de 16, observe. E os 6 microgramas vão se transformar em 3 microgramas. Passa mais 8 dias, vai para um total de 24 dias. E 3 microgramas se transformarão em apenas 1 micrograma e meio. Eu já tenho 24 dias no total, não é? Vai passar mais 8 dias, vai chegar a um total já de 32, metade de 1,5, 0,75
microgramas. E finalmente, mais 8 dias, já vão totalizar, observe, 40, 8 aqui, mais 8 aqui dá 16, 24, 32 e finalmente 40. Então, após os últimos períodos de 8 dias aqui, a metade de 0,75 vai ser igual a 0,375 microgramas. Essa é a massa de iodo que vai restar após o referido tempo. Você tem isso daqui aproximadamente 0,4 letra D de dado. Uma questão que a gente pode encaixar na categoria das fáceis, beleza? Vamos lá, questão 113 vai dizer assim: a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. Povo, quando ele fala de corrosão, lembra logo a gente o que? Oxidação, desgaste, a massa do material diminui. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação, conforme ilustra aqui a figura. A questão não vai pedir isso, mas só para a gente brincar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ferro está como substância simples, a carga é zero. Aqui no produto, o ferro está junto com o oxigênio. Então, oxigênio tem NOx menos 2, como são 3, dá um total de menos 6. Se a parte negativa da molécula é menos 6, a positiva tem que ser mais 6, para o total dar zero. Como são 2 átomos de ferro envolvidos na jogada, cada átomo de ferro vai ter carga mais 3. A questão não pedia isso, mas só para a gente ressaltar que se trata, então, de fato, de um processo em que o ferro está se oxidando, se deteriorando, etc. e tal. Aí ele vai dar uma solução para isso daí, acompanha. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, que é o óxido de zicarno, tá aqui, ó, ZrO2, e o óxido de alumínio, que é o material da alumina, Al2O3, belezinha? Esses são os dois materiais, meu povo, que ele está dizendo aí que vão ser materiais que vão ser depositados, belezinha? Materiais depositados com a função de quê? Com a função de proteger o ferro da oxidação, belezinha? Como eu falei, o óxido de alumínio e o óxido de zircônio. Aí ele vem sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no... Meu povo, uma parte bem, né, característica do estudo de eletroquímica, de pilhas, etc. e tal, é o fato de você estudar lá os metais de sacrifício. Metais de sacrifício. O que significa isso? Quando a gente tem um metal e quer proteger esse metal da oxidação, a gente reveste esse metal com uma outra substância, geralmente metálica, para que essa outra substância possa se oxidar e proteger aquela que você quer proteger, que você quer evitar a corrosão. Ou seja, um metal de sacrifício vai ser um metal que se oxida para proteger outro. No contexto da questão em que nós estamos, eu quero proteger o ferro da oxidação. Então eu vou revestir o ferro com outro metal para que esse outro metal, repito, se oxide e o ferro não. Dessa maneira a gente prolonga a vida útil do ferro por mais alguns meses ou alguns anos, dependendo da situação. O nome desse assunto, quando a gente estuda na escola, metal de sacrifício, que também pode receber o nome de ânodo de sacrifício, já que é no ânodo que vai ocorrer o processo oxidativo. Porém, se você observar aqui, ele não está usando metais puros para fazer essa proteção. Ele está utilizando, conforme eu fiz questão de destacar no texto, meus amigos, ele está utilizando aqui filmes finos nanocerâmicos. E esses filmes, de novo, eles são a base de quê? Eles são formados de quê?
óxido de zircônio e óxido de alumínio. São esses os dois metais, os dois óxidos, melhor dizendo, que estão fazendo parte desse filme aí, desse filme fino que está revestindo o ferro. Se ele tivesse dizendo assim pra gente, não, eu vou usar o zircônio puro, ou eu vou usar o alumínio puro, aí beleza, eu estaria usando um metal puro. Mas ele está usando substâncias químicas que contêm esses metais. Mas são substâncias químicas apenas, não são metais puros. Então, de cara, eu teria que prestar atenção nesse detalhezinho bem minucioso para não cair no distrator da questão. Qual que é o distrator da questão? É justamente a letra B de bola, quando ele fala o uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. Ou seja, essa tecnologia aplicada na proteção da corrosão se baseia em quê? O uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. Isso é verdade, ok. Só que, mais uma vez, não vai se aplicar nessa questão porque ele não está protegendo o ferro com metais puros. Ele não está usando zircônio, repito, e não está usando alumínio puro. Ele está usando os óxidos desses metais. Então significa dizer que quem está fazendo esse papel de sacrificante, de protetor, não são os metais puros, são os óxidos desses metais. Óxidos esses que ele chamou aqui, materiais nanocerâmicos. Então, isso daí descarta a nossa letra B de bola, que seria aquela letra bem fácil para a gente marcar. Como eu falei, ela é um distrator nato. O fato dela ser um distrator nato pode fazer muita gente querer marcar ou marcão essa alternativa aqui na hora da prova do Enem, beleza? Então, ficou claro por que não pode ser a letra B? Porque eu não estou usando metais puros, eu estou usando materiais substâncias nanocerâmicas que são óxidos desses metais. Então, vou ter que procurar alguma outra alternativa que faça menção a essa mesma ideia, a ideia da proteção, a ideia do sacrifício, mas que deixe claro que não são metais que estão sendo utilizados para proteger o ferro. Letra A, proteção catódica, falso, vai ser no ano que vai ocorrer o sacrifício. Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido. Os óxidos que eles estão usando aqui, mais uma vez, é o de zircônio e o de alumínio. Não é usando o óxido de ferro, não faria sentido. E na letra B, de dado, diz assim, ó, efeito de barreira, proteção, vai impedir de chegar no ferro. Por conta de quê? Porque impede o contato com o agente oxidante. Na questão, ele falou por que o ferro se oxidava, não falou? Era em contato com o quê? Com a umidade, com o ar e com a água. Então a água é o agente oxidante. Os materiais nanocerâmicos vão exatamente revestir o metal ferro, impedindo o contato do ferro com a água e dessa maneira protegendo o ferro da oxidação. Então, percebam, meus amigos, a letra D de dado, ela tem o mesmo efeito sonoro disso que a gente acabou de debater. Ela tem até o mesmo efeito sonoro da letra B de bola. O que acaba com a letra B de bola é o fato de ele estar dizendo que são metais usados para fazer esse processo de sacrifício. Eu posso usar metais sem problema nenhum, mas ele não está usando metais, ele está usando óxidos desses metais. Belezinha? Tranquilo? Então, este é o procedimento que vai se depor aqui, questão 113, letra D de dado, provavelmente a questão aí mais maliciosa que a gente teve no Enem dessa edição. Questão 117. Vai dizer assim: um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, carbonato de cálcio, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, observada a liberação de um gás e aumento de temperatura. E aí ele deu aqui o esquema experimental, vamos dizer assim, que é um esquema a nível de laboratório bem conhecido, né? Você pega um pedaço de mármore, carbonato de cálcio, e joga ácido nele, no caso aqui ácido clorídrico, conecta uma mangueira numa outra solução e percebe o borbulhamento de um gás. Ele está perguntando que gás vai ser esse. Meu povo, também uma questãozinha relativamente simples, mas conteudística. Possa fazer com que fique chata num primeiro momento.
Vamos realizar aqui então a reação química entre ácido clorídrico e carbonato de cálcio. De novo, você está tendo aqui duas substâncias compostas em contato. Então a reação que se dá entre elas é uma reação de dupla troca. H+, parte positiva, Cl- parte negativa. Do carbonato de cálcio, como é que fica a distribuição de cargas? Cálcio é da família 2A da tabela periódica, então a carga é 2+. Carbonato, então, vai ter que ser 2-. Eu vou trocar os pares iônicos. H+ vai se juntar com CO3, cálcio 2+ se junta com cloro. Quando eu faço essa junção, vamos passo a passo. Cálcio 2+ se juntando com o cloro, que tem uma carga negativa. Como o módulo das cargas não é igual, para chegar na fórmula correta, eu tenho que fazer aquela regrinha do X, né? O 2 desce, o 1 desce, vai ficar CaCl2. Ca1Cl2 é a fórmula do sal cloreto de cálcio. E a outra substância a ser produzida, H+, é a parte positiva da primeira, e a parte negativa da segunda é o grupo CO3, 2-. O número das cargas, perceba que também não é igual. O 1 vai descer, o 2 vai descer. Você vai ter então aqui a formação de H2, CO3. O 1 aqui que desce fica depois do parênteses, que não precisa ser colocado. H2CO3. Então, ó, os produtos dessa reaçãozinha aqui, cloreto de cálcio e H2CO3, que é um ácido carbônico. Essa substância aqui é muito batida no Enem, meus amigos. O ácido carbônico é uma das substâncias químicas instáveis no mundo das substâncias inorgânicas. A sua molécula sendo instável, ele vai querer se decompor e formar outras substâncias. Quem são essas outras substâncias que o ácido carbônico vai produzir? Água e CO2. Aqui está o nosso gás que vai ser liberado lá no arranjo experimental que ele colocou de maneira ilustrativa na nossa questão. Então, todo o conhecimento da questão, a gente poderia entender que, por ser uma substância química à base de calcário, facilmente ele formaria o ácido carbônico na solução. Facilmente ele iria sofrer a reação de dupla troca, duplo deslocamento, e iria produzir o ácido carbônico. E aí, produzindo o ácido carbônico, fica relativamente fácil eu lembrar que o CO2 vai ser o gás liberado por meio da decomposição do próprio ácido carbônico. A gente tem isso na letra C de casa, beleza? É uma questão aí que também pode se encaixar na categoria das fáceis, embora tenha toda essa explicação que eu coloquei de montar a reação, etc e tal, mas é uma reação relativamente simples e é uma substância também muito utilizada, que a gente discute muito em sala de aula, os carbonatos, beleza? Questão 120 agora, meu povo. Lembra no início da aula, da apresentação, que eu falei que a gente teve 16 questões de química? E dessas 16, uma fazia uma ponte bem interessante com biologia? Era dessa daqui que eu estava me referindo. Ele vai dizer assim, ó. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catálise, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. Quando ele fala atividade catalítica, ele já está entregando aqui o ouro, né? Estamos diante de um catalisador. E quando ele diz que se trata de uma enzima, aí é que você lembra mesmo que está diante de um catalisador, beleza? Essa questão, ela literalmente tem uma resolução muito bem dividida entre a química e a biologia. A resolução química, o que é que o catalisador faz com a reação? Acelera qualquer reação, diminuindo a energia de derivação. A gente, inclusive, já comentou isso numa questão agora há pouco, não foi? E a parte de biologia, meu povo, aonde que está presente aqui? Esses catalisadores, essas enzimas propriamente dito, elas apresentam uma assertividade maior, um rendimento maior em determinadas faixas de temperatura. Quando você aquece demais um meio e provoca o aquecimento, consequentemente, da enzima, ela vai, aos poucos, perdendo a sua capacidade de acelerar o processo químico em questão. Vamos traduzir aqui como que a gente vai usar isso. Ele vai dar um exemplo.
A catálise decompõe o peróxido de hidrogênio, que é essa substância aqui, ó, H2O2, produzindo água e oxigênio. A reação química que ele está falando aqui, eu vou colocar aqui, porque também é bem conhecida. Água oxigenada, comercialmente como é conhecida, o peróxido de hidrogênio. Ele está dizendo que se decompõe em água e em oxigênio, meio de oxigênio se a gente balancear aqui. Então, essa reação aqui, ó, ela é catalisada por uma enzima, a enzima catálise, que ele coloca ali, que é uma das principais enzimas. Beleza? Os resultados dos ensaios são apresentados no quadro. Então, ele colocou aqui, ó, 6 tubinhos de ensaio com diferentes temperaturas, observe, e mediu a decomposição do peróxido de hidrogênio nessas concentrações aqui, 10 elevado a menos 12 mol por minuto. Ou seja, ele foi aferindo a concentração de peróxido de hidrogênio em cada reaçãozinha que ele foi fazendo. Então, ele fez essa reação aqui 6 vezes, nas 6 vezes que ele fez, estava diante do catalisador. A única coisa que ele foi modificando foi justamente o quê? A temperatura. Observa, meus amigos, quando você vem aqui para o resultado, você percebe quase que um comportamento linear, do início até o fim. Você percebe que as concentrações aqui do peróxido de hidrogênio vão diminuindo à medida que a temperatura vai aumentando. Você só tem uma mudança, esse comportamento só não é 100% linear, porque quando você compara aqui o primeiro com o segundo tubo de ensaio, a temperatura ela migrou de 10 para 15 graus Celsius. E aí você observa que a decomposição ficou maior, ou seja, a velocidade do processo do primeiro para o segundo, a velocidade aumentou. Por que a velocidade aumentou? Vamos botar a cinética química na jogada. Além de eu estar na presença de um catalisador, o que naturalmente já torna a reação mais rápida, eu estou aumentando ainda um pouquinho a temperatura da reação química. E se eu aumento a temperatura da reação química, o que é que diz a química mesmo? Que a reação química vai aumentar a sua velocidade. Mas o que a biologia fala em relação às enzimas, que eu comentei agora há pouco, é que a atividade enzimática ela vai perdendo rendimento à medida em que a temperatura vai ficando maior. Por quê? Porque a enzima é uma molécula muito grande. E quanto maior a temperatura, mais instável vai ficando a molécula da enzima. Consequentemente, chega uma hora que essa molécula não aguenta dar conta das suas funções de acelerar a reação química e a molécula simplesmente quebra. Ou seja, meu povo, existe uma temperatura, assim como existe um pH, existe uma concentração ideal para que as enzimas possam atuar. As enzimas, o que a questão está colocando para a gente é apenas o fator de quê? Da temperatura. Todas as reações estão com catalisador. A única coisa que está mudando é a temperatura. E como o catalisador, repito, está sendo uma enzima, essa temperatura ficando cada vez maior vai começar a colaborar para que a enzima possa perder o seu rendimento, ou seja, para que a enzima possa quebrar. É por isso que a partir de 20 graus Celsius, observe, a velocidade da reação, ela subitamente não aumentou. Ela ficou menor, porque você observa ó, que a partir daqui, a decomposição do H2O2, a concentração dele, começa a ficar menor, sendo que deveria ser o contrário, né? Porque a gente aprende que quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Só que nesse caso aí, a gente não pode esquecer que esses números aqui se traduzem a partir de uma atividade de um catalisador. Então, o que a temperatura está fazendo que está deixando a velocidade da reação menor? Ela está destruindo o catalisador. O aumento da temperatura está fazendo, repito, com que as enzimas, que são os catalisadores, percam a sua atividade e, consequentemente, deixem de fazer efeito na reação química. Então, cada vez que a temperatura aumenta aqui, é um pouquinho do catalisador que está sendo destruído. Ou seja, se o catalisador está sendo destruído, ele não está conseguindo dar conta de deixar a reação rápida. Concorda com isso? Então é por isso que a reação está a partir daqui, ó, diminuindo a sua velocidade. Esse era o conhecimento químico e biológico
que a gente tinha. Talvez aí eles possam até entrar em conflito quando você pensar, mas a temperatura não deveria acelerar a reação? Mas a reação catalisada, a temperatura, ela tem que ir até certo ponto, para que esta temperatura, para que esse aumento de temperatura não danifique o catalisador, não danifique a enzima. Beleza, meu povo? Então, ele vai perguntar, os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? Por que esses resultados estão dando tão diferentes e de maneira tão anômala? Por conta da destruição do catalisador provocado pelo aumento de temperatura. Belezinha? A gente encontra essa justificativa aí na letra E. Modificação da estrutura tridimensional da enzima. Cada vez que a temperatura aumenta um pouquinho, a estrutura da enzima é comprometida, compromete a sua atividade enzimática, compromete seu rendimento, até que chega uma hora que a enzima quebra e ela não vai ter mais função alguma. Beleza, meu povo? Tranquilo aí? Como eu falei, uma questão aqui, né, que dividiu as atenções entre a química e a biologia. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó, questão 124. Questão que falou aqui da pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19. Diz assim, durante o ano 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para se desinfectar ambientes de possíveis contaminações com o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de contaminação de materiais e ambientes. Entre elas está o uso do ozônio, né, O3, em meio aquoso, como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmeras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. Meu povo, todo mundo sabe que o ozônio está presente lá em cima, na estratosfera, a camada de ozônio protege a Terra dos raios mais fortes vindos do Sol. Mas aqui embaixo, né, em níveis próximos do nível do mar, o solo, o ozônio ele é uma substância tóxica. Por quê? Porque ele facilmente se decompõe em gás oxigênio e em oxigênio atômico, que a gente chama de oxigênio radicalar. Esse oxigênio atômico aqui, esse oxigênio com esse pontinho aqui, representa justamente o elétron desemparelhado, que é muito reativo, muito reativo. É esse oxigênio atômico que faz com que essa substância ozônio seja utilizada para desinfecção. Por quê? Porque esse oxigênio atômico aqui, ele vai encontrar outras substâncias pelo caminho, bactérias, vírus, e vai interagir facilmente com esses vírus e essas bactérias e vai deformar os vírus e as bactérias, ou seja, vai ajudar a degradar, vai ajudar a destruir essas outras substâncias. Então, essa é a parte química que está por trás, resumidamente, é a parte química que está por trás do uso dessa substância para fins de higienização. Meu povo, a água sanitária, por exemplo, faz o mesmo, vamos dizer assim, tem o mesmo objetivo. Ela tem fins parecidos, ou seja, é uma substância química que usa lá o hipocloreto de sódio, em que você tem uma certa espécie química, que é o íon hipoclorito, e essa espécie química, sendo muito reativa, ela vai entrar em contato com vírus, com bactérias, vai ajudar a anular, a degradar essas bactérias, esses vírus, e a fazer, obviamente, a limpeza do material. Tudo que a gente tem de higienização, álcool, por exemplo, funciona mais ou menos pelo mesmo caminho. E o processo químico que faz com que essas bactérias, esses vírus, principalmente, possam ser levados à sua destruição, aí entra também um conhecimento bem peculiar disso daí, é porque o ozônio, assim como, né, o oxigênio do ar atmosférico, ele é usado como agente oxidante, ou seja, ele é que vai provocar a oxidação de uma outra espécie. Então, o ozônio, ele entra no ambiente, se nesse ambiente tiver lá vírus espalhados, o oxigênio, o ozônio, vai sofrer a reação, vai liberar esse oxigênio aqui radicalar,
e esse oxigêniozinho radicalar, o radical oxigênio, vai oxidar o vírus, levando à sua destruição. Quando a gente pensa em vírus destruído, é porque o vírus foi oxidado, ou seja, ele mudou ligeiramente a sua composição química e essa nova composição química não oferece mais perigo, não oferece mais risco de contaminação. Então, quando ele pergunta o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância se deve à sua ação química como oxidante, belezinha? Não só ele pode oxidar o vírus ou a bactéria, mas ele pode oxidar também outras coisas. É importante lembrar que a questão inclusive falou isso, que ele é um produto extremamente tóxico, né? Por exemplo, alguns animais, né, animais domésticos, eles têm o seu globo ocular um pouco mais sensível e eles podem ter problemas de visão relacionados à visão se tiverem contato com o mínimo de gás ozônio. Então é um produto extremamente tóxico que não só provoca a oxidação de vírus e bactérias, como provoca a oxidação também de outras coisas. E essas outras coisas, obviamente, se forem relacionadas a nós, seres humanos, é uma aplicação que necessita de um certo cuidado desse material. Beleza? Então, questão 124 aí, letra B de bola. Também uma questão que pode ser encarada um pouco como fácil, mas que depende exatamente da lembrança pontual desta aplicação. E até pelas outras alternativas aqui, você conseguiria relativamente eliminá-las e chegar na resposta correta. Beleza, meu povo? Questão 126. Essa aqui é a clássica do Enem. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água limpa e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Esse processo, as principais etapas são, nessa ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Meus amigos, de uma maneira mais resumida, mas sem perder um pouco da didática, quando a água entra lá nos túneis, né, nos cantos de reservatório, como a questão falou, ela entra com aspecto turvo, ela entra com aquela cor amarronzada, amarelada, que é típico de uma água poluída. E aí começa a partir dali uma série de etapas químicas e físicas que vão levar ao processo de limpeza dessa água. A primeira etapa que nós temos, nós chamamos essa etapazinha aqui, ela recebe dois nomes porque são procedimentos que se sucedem, vamos dizer assim. A gente chama essa etapa aqui de aglutinação e floculação. Que a questão aqui resolveu indicar pelo nome de coagulação. Está tudo relacionado à mesma ideia. Qual que é a ideia? A gente adiciona uma substância química, que é o sulfato de alumínio, Al2SO4,3, e esse sulfato de alumínio, na presença da água, ele vai formar esse material aqui, que é um material gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio. Esse material tem uma solubilidade em água bastante reduzida, por isso que ele fica no aspecto gelatinoso. Esse material, quando a água começa a entrar em processo de descanso, ele vai começar a aglutinar as impurezas que ali estão presentes e vão começar a formar grandes floquinhos. Ou seja, as impurezas que estavam todas espalhadas pela água, agora elas vão ficar dentro de floquinhos, dentro de pequenos pedaços de geleia, vamos dizer assim. E aí esses floquinhos, com o passar do tempo, eles vão adquirindo uma dureza relativa e vão se transformando em pequenos coágulos. Daí o nome coagulação. Floculação, coagulação, é tudo a mesma ideia, beleza? Então esse é o primeiro tipo de procedimento. É um processo químico em que você adiciona uma substância para que aquelas partículas que estão poluindo a água possam agora ficar dentro de geleias. E como o processo vai passar por um descanso, o que vai acontecer depois desse descanso? Eu vou colocar aqui uma pausa longa, vai. Após uma pausa bem longa nessa agitação aqui, o que vai acontecer?
todos aqueles floquinhos que se formaram e que agora estão cheios de impurezas, eles vão começar, meu povo, a ir para o fundo do recipiente por conta do processo de gravidade. A gravidade vai levar eles lá para o fundo do recipiente. Então, dessa maneira, você vai conseguir ter no tanque de água a parte superficial que vai estar limpa e a parte aqui do fundo que vai estar suja, que é o material justamente que foi decantado, que foi para o fundo do recipiente por conta da ação da gravidade. Ele é uma partícula, as geleiazinhas são partículas densas, pesadas. Então, esse nome aí, esse segundo processo, vamos assim dizer, nós chamamos de decantação. A partir daqui, meu povo, 99% praticamente das impurezas já foram eliminadas. As outras partículas que porventura restem na água vão ser tratadas posteriormente nos processos de filtração e desinfecção, que é quando ele coloca cloro para que você tenha uma garantia da eliminação dessas impurezas restantes, desse menos de 1%. E a etapa da fluoretação é quando você adiciona sais de flúor, geralmente fluoreto de sódio, para fins de higiene bucal das pessoas que vão consumir, obviamente, a água. Então, tenha ficado claro aqui que o processo em que você tem a retirada de grande parte desses sólidos é exatamente no processo em que os sólidos vão para o fundo do recipiente. O processo em que os sólidos decantam para o fundo do recipiente, a gente chama de decantação. Se ele estivesse perguntando qual é a etapa de retirada dos sólidos menores, daqueles sólidos que resistiram ao processo de decantação, aí seria o processo de filtração, né? Porque você usa um filtro, não é para retirar coisas grandes, é para você filtrar, retirar e isolar materiais pequenos que possam ter resistido ao processo, repito, anterior. Beleza? Então, questão 126 aí, letra B de bola. Questão 119 vai dizer assim, ó, também é uma clássica do Enem. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. Nu e cru, ele chegou na lata. Aí ele vai falar. Você tem aqui o processo do ciclo do nitrogênio, né, as plantinhas, o N2 que é fixado, depois o N2, a partir dos processos bioquímicos, vão fazer a conversão de amônia para amônio. A partir da nitrificação das bactérias, amônia e amônio se transformam no íon nitrito, que posteriormente se transformam no íon nitrato. E aí começa todo de novo. Aí ele vai dizer assim, ó, junto a esse processo aqui do ciclo do nitrogênio, ele vai dizer: a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo. Chuva ácida, o solo vai ficar ácido, o pH vai diminuir. Não é assim que é a análise com o pH? Alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de que substância? Gente boa, quando você tem um pH menor, significa dizer que, repito, assim como a gente já discutiu em outras questões, né, você vai ter uma maior acidez. E ter uma maior acidez significa dizer o quê, hein? Que a concentração de íons H+ no solo vai ser maior. E ele fala indiretamente, ele não usa esse íon H+, mas é o que ele está querendo dizer, esse íon H+ aí vai interferir no processo do ciclo do nitrogênio, porque ele deve interagir com alguma substância química. Meu povo, durante o processo aqui do ciclo do nitrogênio, resumidamente, o que é que você tem? Nitrogênio, que vai se transformar em amônia, que se transforma em amônio, que posteriormente se transforma em nitrito e finalmente se transforma em nitrato. Depois volta tudo de novo, né? Assim é o ciclo. Qual desses processos aqui em que o H+ pode interferir? Durante esse processo aí, existe alguma substância que se formou exclusivamente por conta do H+? Se você pensar, N2-, NO2- e NO3- nem hidrogênio tem. Existe um acréscimo do átomo de oxigênio. Se você observar de N2 para NH3, a substância química nitrogênio está sofrendo um processo aí de redução. Ele está indo com carga zero
e aqui o nitrogênio está ficando com carga -3, está sofrendo uma redução. E da amônia para o NH4, o que é que mudou dessa substância para essa? A amônia era uma substância neutra e o NH4 mais é uma substância carregada positivamente. Meu povo, a diferença daqui para cá é justamente o quê? O acréscimo do H+, a adição do H+. Ou seja, para que o íon amônio possa se formar a partir da amônia, deve existir uma interação química que é uma reação relativamente famosa, conhecida. A amônia é uma substância básica que, quando interage com H+, vai formar sais de amônio. Só que aqui no ciclo do nitrogênio, ele está usando apenas o amônio, apenas o NH4. Então, a substância química que depende diretamente do H+ para se formar é o amônio. Então, ela vai ser a substância favorecida aqui na reação química. Nós temos isso na letra C de casa. Belezinha? Uma questão que a gente pode considerar aí como tendo uma classificação média, porque a resposta ela não era tão óbvia assim, mas o processo químico, o processo didático que levou a gente a concluir que o H+ era a chave da jogada foi relativamente simples, beleza? E a nossa última questão aqui, meu povo, da nossa prova do Enem versão 2022, vai dizer assim: de modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Então, esse nome aromático, esse odor bom e agradável, na verdade, com o avanço da ciência que possibilitou a chegar em estruturas químicas das substâncias, pode-se perceber que existia alguma coisa na molécula que dava esse ar de aromaticidade. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se uma parte de uma grande família, muito mais com base nas suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Então, a partir, repito, do avanço da ciência, do que significa essa ideia de aromático, percebeu-se que não era apenas do cheiro que estava sendo evidenciado ali. Então, ele deu aqui 6 exemplozinhos de substâncias de óleos vegetais e ele vai perguntar: a característica química dessa família de compostos é a presença de... Meu povo, é uma coisa relativamente batida na química orgânica essa ideia de aromaticidade, né? De substância aromática. Substância aromática é aquela substância que vai apresentar um benzeno ou um derivado de benzeno na sua cadeia carbônica. Benzeno esse que pode ser representado dessa maneira, ou então o ciclo hexagonal com aquela bolinha dentro, belezinha? Então, perceba que todas as substâncias aqui, ó, apresentam pelo menos um anel aromático que é derivado do benzeno. Não é o benzeno puro, é um anel derivado do benzeno. Se fosse o benzeno puro, seria só o ciclozinho com 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, a característica que reúne todas essas substâncias é o anel aromático benzênico. Você tem isso daqui na letra C de casa. E com isso, meus amigos, nós encerramos a nossa prova, o nosso comentário e resolução da nossa prova do Enem versão 2022. Espero que você tenha gostado, espero que você obtenha um excelente resultado e não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau.